Quais são as cidades mais perigosas do mundo? E o que as colocou nessa posição? De ruas marcadas pela violência urbana a regiões onde desigualdades sociais e conflitos moldam a rotina, cada lugar carrega histórias fascinantes e impactantes. Neste vídeo, vamos explorar profundamente os motivos por trás dessa reputação e revelar os desafios que moradores e turistas enfrentam. E atenção, a última cidade da lista vai te surpreender de verdade. Fique até o final para descobrir tudo. Manila, Filipinas. Manila, a capital das Filipinas, é uma cidade com uma rica história, mas também é considerada uma das mais perigosas do mundo. A insegurança na cidade é um reflexo de uma combinação de fatores, que vão desde o alto índice de criminalidade até a superlotação e a desigualdade social. A violência em Manila é, em grande parte, impulsionada pela pobreza e pelo tráfico de drogas. A cidade enfrenta grandes desafios relacionados à segurança, com áreas em que a presença de gangues e o tráfico de substâncias ilícitas contribuem para o aumento de crimes, como assaltos, furtos e até homicídios. Embora o governo tenha implementado programas para combater a violência, a criminalidade ainda é uma preocupação significativa. Manila é uma cidade densamente populosa, com uma população que ultrapassa os 12 milhões de habitantes. Isso cria um cenário ideal para o crescimento de favelas e áreas de risco, onde a falta de recursos e infraestrutura adequada intensifica os problemas de segurança. Os bairros mais vulneráveis são, muitas vezes, os mais afetados pela violência, tornando-os locais perigosos para os habitantes e visitantes. Outro fator que contribui para a percepção de Manila como uma cidade perigosa é a insegurança nas ruas. A falta de policiamento eficaz em algumas áreas e o crescimento de atividades criminosas dificultam a sensação de segurança. Para quem deseja visitar Manila, é importante estar atento a estas questões e tomar medidas preventivas, como evitar áreas de risco e optar por meios de transporte seguros. No entanto, apesar desses desafios, Manila também é uma cidade cheia de atrações turísticas e culturais, como o bairro histórico de Intramuros, que remonta ao período colonial espanhol, e o movimentado mercado de Divisoria, que oferece uma experiência única de compras. Para quem planeja visitar a cidade, é possível explorar suas belezas, desde que se tome cuidado com a segurança, principalmente em áreas com altos índices de criminalidade. Ciudad Juárez, México. Ciudad Juárez, localizada no México, tem sido uma das cidades mais perigosas do mundo há décadas, principalmente devido à sua proximidade com a fronteira dos Estados Unidos. A cidade se tornou um ponto crucial no tráfico de drogas, o que gerou um ciclo de violência alimentado por disputas entre cartéis, além de uma série de outros problemas sociais e econômicos. A violência em Juárez é, em grande parte, alimentada pelo tráfico de drogas. Cartéis de diferentes partes do México competem pelo controle de rotas e territórios, o que resulta em confrontos violentos nas ruas. Isso também está ligado ao fato de que Ciudad Juárez serve como um ponto de passagem entre os Estados Unidos e a América Latina para o tráfico de drogas, o que torna a cidade um alvo constante de disputas entre organizações criminosas. Além da violência ligada ao narcotráfico, Juárez também sofre com problemas de insegurança urbana. A presença de gangues de rua e a falta de policiamento em algumas áreas contribuem para o aumento da criminalidade, tornando a cidade mais arriscada para os moradores e turistas. A insegurança nas ruas e a alta taxa de homicídios tornam Juárez um destino altamente perigoso. A cidade também enfrenta questões de desigualdade e pobreza extrema, o que contribui para a insegurança. Muitos cidadãos se veem envolvidos em atividades ilícitas, seja por falta de oportunidades ou por desespero, o que perpetua o ciclo de violência. Em resposta, as autoridades têm tentado implementar várias estratégias para melhorar a segurança, mas a cidade ainda lida com altos índices de criminalidade. Para os turistas que desejam visitar Ciudad Juárez, é essencial tomar precauções rigorosas. Embora existam pontos turísticos e culturais na cidade, como a Plaza de la Mexicanidad e o Museu de la Revolución, os visitantes devem ser cautelosos e evitar áreas de risco, especialmente à noite. A orientação de guias locais e a constante atualização sobre a situação de segurança são fundamentais para garantir uma visita mais segura. Rio de Janeiro, Brasil. O Rio de Janeiro,
um dos destinos mais icônicos do Brasil, é conhecido mundialmente por suas belas praias, o Cristo Redentor e o famoso Carnaval. No entanto, como qualquer grande cidade, o Rio também enfrenta uma realidade mais sombria quando o assunto é segurança. Infelizmente, o Rio de Janeiro é frequentemente classificado como uma das cidades mais perigosas do mundo, devido à alta taxa de criminalidade, incluindo assaltos, furtos e violência armada, que afetam tanto os moradores quanto os turistas. Um dos principais fatores que contribuem para a insegurança na cidade é a presença de facções criminosas que dominam diversas comunidades, conhecidas como favelas. Esses grupos controlam áreas inteiras e disputam o poder por meio de tráfico de drogas e extorsões, o que resulta em tiroteios frequentes e uma sensação de insegurança em certos bairros. Embora algumas dessas áreas tenham sido pacificadas nos últimos anos, ainda há muitas outras em que a presença do tráfico e da violência é intensa, especialmente em regiões periféricas. Além disso, a violência urbana no Rio de Janeiro não se limita apenas às favelas. Em locais turísticos famosos como o Centro, Copacabana e Ipanema, a criminalidade também é uma preocupação constante. O Rio registra altos índices de furtos e roubos, principalmente em áreas com grande fluxo de turistas. Isso ocorre devido ao grande número de pessoas, tanto locais quanto visitantes, que tornam o ambiente propício para a ação de criminosos. Outro aspecto que contribui para o alto nível de insegurança é o próprio contexto social da cidade. A desigualdade econômica e social é um fator importante que alimenta o ciclo de violência. Muitas pessoas em áreas mais carentes recorrem à criminalidade como uma forma de sobrevivência, o que agrava ainda mais o cenário de violência. Entretanto, é importante destacar que, apesar desses desafios, o Rio de Janeiro também tem se esforçado para melhorar a segurança. A presença policial em áreas turísticas aumentou nos últimos anos, e o município implementou diversas iniciativas para combater o crime, mas ainda assim, a sensação de insegurança persiste para muitos. Para os turistas que visitam a cidade, a recomendação é tomar precauções, evitar áreas com alta incidência de criminalidade, não exibir objetos de valor e, sempre que possível, contar com a ajuda de guias locais para explorar os pontos turísticos com maior segurança. Embora o Rio seja uma cidade maravilhosa e repleta de atrações, a consciência sobre os riscos é essencial para uma experiência mais segura e tranquila. Dhaka, Bangladesh. Dhaka, a capital de Bangladesh, é uma cidade de contrastes marcantes. Enquanto o calor humano e a energia das ruas oferecem uma verdadeira imersão cultural, a cidade enfrenta desafios de segurança que a tornam uma das mais perigosas do mundo. A criminalidade em Dhaka tem crescido a um ritmo alarmante nos últimos anos, com taxas de assaltos, furtos e violência extrema em determinadas regiões, o que coloca a cidade em uma posição preocupante. Um dos maiores problemas de segurança em Dhaka é a presença de gangues e o aumento das atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e à extorsão. Muitas dessas gangues operam abertamente em áreas periféricas e até em zonas comerciais movimentadas, o que torna as ruas mais arriscadas, especialmente à noite. Além disso, o índice de violência doméstica e crimes relacionados à pobreza também contribuem para a atmosfera tensa em algumas partes da cidade. A insegurança de Dhaka é o congestionamento extremo e a falta de infraestrutura urbana adequada. Em um ambiente caótico, onde a mobilidade é limitada e a presença policial nem sempre é suficiente, os turistas e moradores ficam mais vulneráveis a situações de risco. A grande densidade populacional, com mais de 20 milhões de pessoas na área metropolitana, também sobrecarrega os serviços de segurança e gera um terreno fértil para a criminalidade. Apesar de ser uma cidade com uma cultura rica, marcada pela culinária vibrante, mercados agitados e templos históricos, Dhaka exige prudência. Em muitas regiões, como no centro da cidade e nas áreas mais afastadas, os turistas são aconselhados a se manter vigilantes e evitar caminhar sozinhos ou carregar objetos de valor. A cidade, infelizmente, também é marcada por uma infraestrutura hospitalar e de saúde pública que nem sempre atende às necessidades da população, o que coloca mais pressão sobre as autoridades locais. Bogotá, Colômbia. Bogotá, a vibrante capital da Colômbia, é uma cidade cheia de história, cultura e energia.
No entanto, apesar de seu charme inegável e sua popularidade crescente entre os turistas, Bogotá também tem uma realidade mais sombria que não pode ser ignorada. Infelizmente, a cidade é considerada uma das mais perigosas da América Latina, com altos índices de criminalidade e violência. Uma das principais razões para isso é a presença de facções criminosas, que ainda controlam partes significativas da cidade. Embora Bogotá tenha se transformado muito nas últimas décadas e tenha desenvolvido uma infraestrutura de turismo e serviços bastante moderna, as áreas periféricas e algumas zonas menos monitoradas continuam sendo vulneráveis a ações de gangues e grupos ilegais. Isso resulta em um alto número de assaltos, furtos e até homicídios em determinadas regiões. Além disso, o tráfico de drogas, uma questão que assola várias cidades colombianas, também afeta a capital. A disputa por territórios e o controle de rotas de narcóticos geram uma dinâmica de violência que se reflete em algumas áreas da cidade. Muitas das zonas mais afetadas pela criminalidade estão localizadas nos arredores do centro histórico e em áreas residenciais periféricas, onde a presença de forças de segurança ainda é um desafio. Embora Bogotá seja uma cidade com muitos pontos turísticos fascinantes, como a Candelária, Monserrate e o Museu de Ouro, a insegurança pode ser um obstáculo para quem deseja explorar a cidade sem preocupações. Os turistas precisam estar atentos, especialmente à noite e em locais mais isolados, e é altamente recomendável evitar caminhar sozinho em algumas regiões. Contudo, Bogotá também tem investido na segurança pública e em programas de revitalização urbana. Áreas que antes eram conhecidas por sua violência passaram a ser mais policiadas e mais acessíveis ao público em geral. Com o crescimento do turismo e o aumento da vigilância, a cidade tem se esforçado para oferecer uma experiência mais segura para os visitantes. Acapulco, México. Acapulco, um dos destinos turísticos mais icônicos do México, é conhecido mundialmente por suas belas praias, vida noturna animada e resorts luxuosos. No entanto, nos últimos anos, a cidade também ganhou notoriedade por um lado sombrio, figurando frequentemente entre as cidades mais perigosas do mundo. Embora ainda atraia visitantes em busca de sol e diversão, Acapulco enfrenta sérios desafios relacionados à violência e à segurança pública. O principal fator que contribui para a alta taxa de criminalidade em Acapulco é o tráfico de drogas. A cidade tem sido, por muito tempo, um ponto estratégico para o movimento de narcóticos, o que atraiu facções criminosas que disputam o controle de rotas e territórios. Conflitos entre gangues rivais e a violência decorrente dessas disputas resultam em elevados índices de homicídios, muitas vezes afetando áreas periféricas da cidade e bairros mais afastados das zonas turísticas. Além disso, a corrupção dentro das forças de segurança e a falta de recursos adequados para combater o crime organizados agravam ainda mais a situação. A presença de organizações criminosas, juntamente com uma força policial limitada, dificulta os esforços para manter a ordem e proteger a população local e os turistas. Embora Acapulco tenha experimentado um aumento nos índices de criminalidade, a cidade continua a ser um destino popular, principalmente pela sua beleza natural e pelo charme de suas praias. No entanto, a recomendação para quem pretende visitar é estar sempre alerta, optar por áreas mais seguras e, se possível, contar com guias locais especializados. Além disso, muitos turistas preferem permanecer nas zonas mais turísticas, onde a segurança é mais reforçada. Acapulco, portanto, é um exemplo de como destinos turísticos podem ser complexos, equilibrando a atratividade de suas belezas naturais com os desafios da realidade urbana. Para quem deseja explorar a cidade, é essencial tomar precauções, respeitar as orientações de segurança e estar consciente das áreas de risco. Karachi, Paquistão. Karachi, a maior cidade do Paquistão e um dos centros urbanos mais populosos do mundo, é um lugar repleto de contrastes. Conhecida por sua importância econômica, cultural e histórica, também carrega uma reputação preocupante como uma das cidades mais perigosas do planeta. Essa dualidade é reflexo de uma série de fatores que moldam o cotidiano da cidade. A violência em Karachi é amplamente atribuída à presença de gangues organizadas, milícias políticas e grupos extremistas. Durante anos,
a cidade foi palco de conflitos sectários e étnicos, com tensões entre diferentes comunidades frequentemente resultando em episódios de violência. Esses confrontos têm impacto direto na segurança pública, levando a taxas de homicídio elevadas e incidentes de terrorismo. Outro aspecto alarmante é o crime urbano generalizado. Roubos à mão armada, sequestros e assaltos são frequentes, muitas vezes exacerbados por uma força policial insuficiente e alegações de corrupção dentro das instituições responsáveis pela segurança. Além disso, a pobreza extrema, agravada por uma infraestrutura deficiente, contribui para o aumento da criminalidade em bairros vulneráveis. Apesar desses desafios, Karachi continua sendo o coração econômico do Paquistão, com seu movimentado porto e uma indústria vibrante que atrai milhões de pessoas em busca de oportunidades. A cidade também possui uma rica herança cultural, com mercados tradicionais, festivais e uma culinária única que reflete a diversidade de seus habitantes. Para turistas e residentes, a segurança em Karachi requer cautela extra. Evitar áreas de alto risco, contratar guias locais e ficar atento a conselhos de segurança são passos essenciais para explorar a cidade com mais tranquilidade. Cidade do Cabo, África do Sul. A Cidade do Cabo, na África do Sul, é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, famosa por suas paisagens deslumbrantes, como a Montanha da Mesa, as praias paradisíacas e a rota vinícola de Stellenbosch. No entanto, além de todo esse encanto natural, a cidade também é conhecida por um lado sombrio. Uma taxa de criminalidade alarmante que a coloca entre as mais perigosas do mundo. Um dos principais motivos para essa situação é a desigualdade social extrema, fruto de décadas de segregação racial e exclusão econômica, que ainda impactam grande parte da população. Bairros marginalizados, como Nyanga e Khayelitsha, sofrem com altos índices de pobreza e desemprego, o que contribui para a proliferação de gangues e crimes violentos. Esses grupos criminosos frequentemente se envolvem em disputas territoriais, resultando em tiroteios e homicídios, que tornam essas áreas especialmente perigosas. Outro problema significativo é o alto número de assaltos e furtos, especialmente em áreas turísticas movimentadas. Apesar das fortes medidas de segurança em locais como o V&A Waterfront e os principais pontos turísticos, a presença de batedores de carteira e ladrões é uma preocupação constante para visitantes desavisados. Além disso, sequestros relâmpagos e invasões de propriedades também são relatados, o que intensifica a sensação de insegurança. Ainda assim, a Cidade do Cabo continua atraindo milhões de turistas todos os anos. A chave para explorar o melhor que a cidade tem a oferecer é a preparação. Contratar guias locais, evitar áreas de risco e estar atento ao ambiente são práticas essenciais para aproveitar a experiência de forma segura. Kingston, Jamaica. Kingston, a vibrante capital da Jamaica, é uma cidade conhecida por sua rica herança cultural, berço de gênios como Bob Marley e o reggae. Contudo, apesar de sua importância histórica e musical, Kingston frequentemente figura entre as cidades mais perigosas do mundo, e as razões para isso são tão complexas quanto preocupantes. A violência em Kingston é, em grande parte, impulsionada pelo crime organizado. Gangues locais, conhecidas como Dons, controlam vários bairros da cidade e estão envolvidas em atividades como tráfico de drogas, armas e extorsão. Conflitos entre esses grupos frequentemente resultam em tiroteios e taxas de homicídio alarmantes, especialmente em áreas como Spanish Town e Trench Town, que são conhecidas por sua alta criminalidade. Outro fator que agrava a situação é a desigualdade social extrema. Muitas comunidades em Kingston enfrentam pobreza severa, o que cria um ambiente onde o crime se torna uma alternativa de sobrevivência para muitos. Essa realidade é agravada por um sistema de justiça e aplicação da lei, que muitas vezes carece de recursos para lidar de forma eficaz com os desafios da cidade. Apesar disso, Kingston também tem seu lado acolhedor e inspirador. A cidade oferece uma rica cena cultural, com museus como o Bob Marley Museum, o National Gallery of Jamaica e eventos de música que celebram suas raízes jamaicanas. No entanto, para turistas, explorar a cidade requer cautela.
Planejar visitas com agências de turismo confiáveis, evitar áreas de risco e estar atento ao ambiente são medidas fundamentais para uma experiência segura. Kingston é uma cidade de extremos, cultura vibrante e desafios profundos. Embora seja um destino fascinante, sua reputação de violência não pode ser ignorada. Entender os contextos que moldam sua realidade é essencial para apreciar tudo o que a cidade tem a oferecer, sem comprometer a segurança. Tijuana, México. Tijuana, situada na fronteira entre o México e os Estados Unidos, é uma cidade marcada por contrastes. É um dos destinos turísticos mais visitados do México, famosa por sua vida noturna vibrante, culinária deliciosa e proximidade com San Diego. No entanto, por trás dessa fachada animada, Tijuana é frequentemente apontada como uma das cidades mais perigosas do mundo. A principal razão para essa reputação alarmante é a violência associada aos cartéis de drogas. A localização estratégica de Tijuana como porta de entrada para o mercado dos Estados Unidos torna a cidade um campo de batalha para organizações criminosas que disputam o controle de rotas de tráfico. Outro fator que agrava a situação é a presença de crimes relacionados ao tráfico humano. A fronteira movimentada de Tijuana atrai tanto migrantes quanto criminosos, criando um ambiente onde desaparecimentos e sequestros são comuns. Além disso, a desigualdade econômica contribui para pequenos furtos e assaltos, que afetam tanto os moradores quanto os visitantes. Apesar disso, Tijuana continua a atrair turistas por suas experiências culturais e gastronômicas únicas. Restaurantes renomados, como aqueles na Rota do Vinho Vale de Guadalupe, e eventos artísticos continuam a ser pontos positivos da cidade. Porém, para quem planeja visitar, é fundamental adotar medidas de segurança, como evitar áreas periféricas e ter cuidado ao circular à noite. Tijuana é um exemplo de como a violência pode coexistir com um vibrante destino turístico. É uma cidade que enfrenta desafios imensos, mas que também não perdeu sua essência cultural e a capacidade de encantar aqueles que sabem onde procurar. Essa mistura de beleza e caos faz de Tijuana uma das cidades mais intrigantes e perigosas do mundo. Caracas, Venezuela. Caracas, a capital vibrante da Venezuela, carrega uma reputação sombria que contrasta com sua rica história e cultura fascinante. Apesar de ser um destino repleto de belezas naturais, como a proximidade com o Parque Nacional El Ávila, e de abrigar uma herança cultural única, a cidade é frequentemente mencionada entre as mais perigosas do mundo. E não é à toa. O principal fator que coloca Caracas nessa posição alarmante é a alta taxa de homicídios, impulsionada pelo crime organizado, assaltos violentos e sequestros. A cidade sofre com a influência de gangues que operam em bairros controlados quase inteiramente por criminosos, onde a polícia enfrenta grandes dificuldades para intervir. Essa dinâmica cria um ambiente de constante tensão e perigo, onde muitas vezes os moradores vivem com medo. Além disso, a crise econômica e política que assola o país há anos contribuiu para o aumento da violência. A hiperinflação e o desemprego desenfreado empurraram muitos para a criminalidade como uma forma de sobrevivência. A falta de recursos básicos, como alimentos e medicamentos, também aumentou a sensação de insegurança entre a população. Caracas ainda enfrenta desafios com a corrupção em várias instituições, o que enfraquece a aplicação da lei e limita as ações eficazes contra o crime. Isso contribui para uma espiral de violência que parece não ter fim. Para turistas, visitar Caracas exige precaução extrema. Apesar de suas atrações, como o imponente Teatro Teresa Carreño ou os mercados tradicionais, a insegurança tornou a cidade um destino arriscado. Quem se aventura precisa planejar cuidadosamente, evitar áreas perigosas e considerar o apoio de guias locais confiáveis. Se você quer entender como fatores econômicos, sociais e políticos podem transformar uma cidade com tanto potencial em um dos lugares mais perigosos do mundo, Caracas é um exemplo marcante dessa realidade. É uma cidade de contrastes, onde o deslumbrante e o caótico coexistem de maneira única e inquietante. Você acabou de conhecer as 12 cidades mais perigosas do mundo. Que tal agora conhecer os países mais perigosos do mundo? Clique no próximo vídeo e continue essa viagem incrível pelo mundo.